Estamos de volta, TV Blog do Gesso, nesta terça-feira, dia 11 de novembro de 2014. Aqui estamos entrevistando a professora Lucineide Pinheiro. Alenquer, a senhora teve uma votação estupenda em Alenquer. Isso deve-se a quê? Nós temos um grupo político também em Alenquer, e o PT é forte também em Alenquer. Nós fizemos uma grande campanha em Alenquer. Visitamos todas as comunidades, eu estive muito em Alenquer, eu sempre tenho estado por lá também. E agora nós estamos fazendo um trabalho aqui na região já há algum tempo, Gesso. Eu também trabalhei como professora da instituição da universidade, em vários locais. E Alenquer tem sido também um campo de trabalho nosso. E eu estive lá com eles, tenho ido sempre a Alenquer, e lá nós reunimos com as lideranças, já há algum tempo nós já estamos fazendo um trabalho também junto às lideranças de Alenquer e também de outros locais aqui da região do Baixo Amazonas. Porque o que eu tenho sentido também, Gesso, mesmo sem ser apenas questão de eleição, você não vai lá apenas para pedir voto, mas eu penso que é preciso começar a fazer um trabalho regional aqui nessa região, porque nós estamos hoje sem liderança, Gesso. É isso que eu ia lhe perguntar. Professora, o Santarém especificamente, o eleitor santareno não colocou ninguém que tenha domicílio eleitoral, nenhum dos candidatos com domicílio eleitoral na Assembleia Legislativa do Pará. Ou seja, Santarém não tem representante no Parlamento Estadual, né? Por que a senhora acha que Santarém errou, o santareno não soube votar? Enfim, o que foi que aconteceu para resultar nesse quadro assim avassalador para Santarém? É um quadro muito preocupante, Gesso. Agora, o que eu queria dizer antes, Gesso, é o seguinte: nós estamos aqui sem representação aqui na região nesse momento. Agora, nós estamos a sós e sem desculpas, como diria o filósofo Sartre. Mas antes nós já estávamos também sem representações significativas. Nós tínhamos representantes que não discutiam a região. Nós estamos discutindo o estado do Tapajós, mas você não percebe nenhuma liderança que possa fazer um trabalho sistematizado, orgânico, aqui na região, respeitando, logicamente, a especificidade de cada local, a vocação de cada local, mas que nós pudéssemos fazer um planejamento regional de desenvolvimento. Nenhuma liderança se propôs a fazer isto. Nós estamos caminhando cada um para o seu lado, e nós estamos no coração da Amazônia, com problemas gravíssimos, seríssimos, de toda ordem, inclusive de ordem política e administrativa nos municípios. Mas nós não temos ninguém pensando isso conosco, ninguém agrega essas forças. Nós estamos pensando como vamos desenvolver a região oeste do Pará, por exemplo, cada um pensando no seu município. E quando consegue pensar no seu município, porque nem sempre isso ocorre. Então nós estamos necessitando disso. Eu tenho caminhado muito, visitado muitos municípios, tenho conversado com várias lideranças já há algum tempo, e eu tenho percebido essa ausência de uma força que possa congregar. A nossa proposta na Alepa era exatamente isso. Conseguimos congregar, juntar esses grupos importantes que tem aqui na região. São lideranças fundamentais que estão aí realmente soltas, sem conseguir fazer um trabalho, porque não há aquele que chame para esse trabalho. Então, há muito tempo, na verdade, nós estamos sem representação. Então, agora nós estamos sem nenhum representante de verdade, porque nós não elegemos esse representante. Santarém e a região, eu penso que nós erramos um pouquinho nas estratégias políticas aqui. Nós não investimos realmente na formação política, nós não trabalhamos a partir das bases e também, no momento de se buscar as candidaturas, os partidos não têm tido uma preocupação em realmente buscar aqueles que podem chegar a uma vitória. Então, há uma proliferação de votos e uma questão muito séria também, que é a questão financeira dominando as eleições. O poder financeiro. O poder financeiro vem dominando as eleições, não só aqui, né, Gesso, em todo o Brasil. Aliás, isso ainda é um resquício muito forte do regime militar, uma sobra que ficou para nós desse tempo, que é a questão do poder econômico nas eleições e também o poder midiático, né? Professora, a senhora sempre foi uma crítica dessa aliança PT-PMDB, ou seja, do PT apoiar, pelo menos no primeiro turno, né, a candidatura do senhor Helder Barbalho, que foi derrotada pelo Simão Jatene. A senhora acha que o PT errou? Olhando agora, errou mesmo, é muito mais fácil agora com o leite derramado.
Mas a senhora antes já sempre teve uma posição crítica com relação a essa aliança. É verdade. Nós nos posicionamos contrária a essa aliança no primeiro turno. Não somos contra as alianças. A questão são os critérios, os momentos das alianças. Então, nós entendíamos, e eu digo nós aqui do nosso grupo político também da ADS, Democracia Socialista, dentro do PT, é um grupo à esquerda do PT. Então, nós nos posicionamos naquele momento e entendíamos que não seria bom essa aliança no primeiro turno, que nós poderíamos ter uma perda muito grande, inclusive dentro do PT. E que acabou ocorrendo. E que acabou ocorrendo. Nós saímos de 8 deputados estaduais para 2 estaduais. É isso? Não, são 4 estaduais. 4 estaduais. Saímos de 4 federais para 2. Então, nós tivemos uma perda muito significativa de 7 vagas, né? Então, na Assembleia Legislativa do Estado e também em Brasília. Então, nós perdemos uma grande representação naquele momento. Eu sei que é difícil falar aqui onde foi quem errou, onde foi o erro, mas a verdade é que nós temos que admitir que houve aí um momento de erro político, certamente. Agora, a grande vitória foi a vitória do Paulo Rocha, nosso senador, que conseguimos eleger o Paulo Rocha, e, na minha avaliação, o Paulo Rocha se elegeria de qualquer maneira. O Paulo era um grande nome que nós tínhamos naquele momento e certamente ele seria eleito se o PT tivesse lançado a sua candidatura também, como a ADS estava levantando naquele momento. Nós fomos para a discussão, já. Nós perdemos naquele momento lá em Belém, então nós temos que acatar a decisão partidária. É assim que funciona a democracia. Mas isso não quer dizer que você também deixe de pensar, fique a crítica. Não é isso. Você tem que ter essa capacidade crítica de observar, mesmo que seja uma autocrítica. Nós precisamos olhar para a nossa história, para a nossa caminhada, para nossas decisões e ver o que realmente está sendo correto e o que pode causar dificuldades no caminhar. A vitória da Dilma foi apertadíssima no Brasil, né? O que a senhora acha que tem que mudar no governo Dilma, se tem que mudar alguma coisa? Olha, primeiro eu quero dizer que a vitória da Dilma foi a grande vitória da esquerda brasileira. E a Dilma não venceu só o Aécio Neves. Ela venceu as forças conservadoras mais uma vez. Foi a derrocada das forças conservadoras e de direita desse país. Então, nós estamos percebendo, Gésio, que até uma ressaca pós-eleição e mesmo durante a eleição, quem estava acompanhando as redes sociais, fundamentalmente, pôde perceber um ranço muito forte e uma disseminação do ódio à esquerda, né? De um ódio à esquerda e um ódio antipetista. Um sentimento estranho vem sendo plantado, vem sendo trabalhado por um determinado grupo ligado à direita. Isso eu vejo com uma grande preocupação para um país que tem uma democracia ainda muito nova, muito bebê. Nós estamos consolidando a nossa democracia nesse momento. O Brasil é um país democrático, mas é uma democracia em construção, em fortalecimento. Ela não é uma democracia plena, absoluta ainda. Nós estamos com o governo do PT, com esse governo do Partido dos Trabalhadores, nós estamos conseguindo avançar a democracia para o plano social, alcançando áreas que antes não tinha nenhum alcance por nenhum governo. Então, a democracia... Mas a senhora acredita que a senhora acha que a Dilma, a presidente Dilma, reeleita, ela precisa mudar algum rumo no seu governo? Hoje, por exemplo, só para citar um exemplo, hoje a ministra da Cultura, a Marta Suplicy, pediu exoneração do cargo e na carta de renúncia dela, de exoneração, ela pediu, inclusive, para a presidente Dilma dar um outro rumo na economia do país, sob pena do país entrar em profundo colapso econômico. Olha, francamente, eu não acredito que nós estejamos à beira de um colapso econômico. Primeiro que o Brasil ele conseguiu sair muito bem num momento de crise internacional. Ele conseguiu achar um jeito de sair de uma crise que países
consolidados, como os Estados Unidos e outros países fora da Europa, sentiram fortemente a crise, como a Alemanha, a França, por exemplo. E o Brasil conseguiu se manter mesmo diante de uma grande crise internacional. Então, eu confio plenamente que a presidenta Dilma ela vai conseguir continuar fazendo com que o país avance na área da economia. Agora, claro, nós teremos que avançar ainda muito e eu tenho certeza que a presidenta Dilma ela vai dar rumo diferenciado ao Brasil. O próprio Partido dos Trabalhadores já se reuniu, já começou a debater sobre os rumos também que deverá tomar. E alguns rumos bem interessantes, Gésio. Quem que a senhora acha que é imprescindível, tem que ter presença no novo ministério da presidenta Dilma? Eu penso, Gésio, que além da área econômica, que ela precisa realmente cuidar muito bem, mas eu penso que o que deve se dar realmente ênfase nesse momento, dar continuidade às políticas sociais, porque isso é o fortalecimento da democracia no país. Pessoas que jamais tinham tido acesso aos seus direitos estão tendo agora. Então, ela precisa continuar avançando nessa área, na área social fundamentalmente, né? Porque existe ainda, Gésio, muito que avançar nesta área. Nós já avançamos muito na questão, vencendo a pobreza desse país, mas nós sabemos que ainda existem muitas pessoas vivendo com muitas dificuldades no país, necessitando realmente de todos os auxílios que forem necessários fazer chegar até eles. Então, nós sabemos que o país, ele sofreu muito, ele foi muito degradado e muita gente, muitas pessoas que viviam na periferia do país, elas foram realmente deixadas de lado e não foram incluídas nas políticas públicas nacionais. Essas pessoas, elas ficavam sempre à margem da sociedade. E não se percebia isso, porque um regime de política neoliberal, liberal, ele não consegue perceber isso como uma falha, como um erro. Ele entende que isso é o normal, exploração da classe trabalhadora, então, enriquecimento de uma pequena elite e essas massas que ficam à margem da sociedade, para eles isso é considerado normal. Não tem escola, não tem universidade. Você percebe que nem universidade foi construída no país. Um próprio governo do FHC, que é um professor universitário, um doutor renomado e professor de uma instituição mais brilhante desse país. Nem a universidade foi construída no período dele. Então, realmente, a escola, a educação é para as elites, dentro dessa concepção neoliberal. E o trabalho e a pobreza continuam aqui para as classes populares. A senhora já fez uma radiografia do Brasil, pós-Dilma, pós-urnas, né? E Dilma reeleita. A senhora fez uma radiografia do Pará também, né? E agora eu vou pedir para a senhora fazer uma radiografia de Santarém. Como é que está Santarém no aspecto da nova administração do prefeito Alexandre Von? A gente vai fazer um rápido intervalo e a senhora vai me perguntar, e a senhora vai me responder essas perguntas com relação à gestão do prefeito Alexandre Von depois do intervalo comercial. Um instante só, não saia daí.